Você já se envolveu em alguma discussão onde você estava com a razão, mas a outra pessoa tinha enorme dificuldade em entender e aceitar isso? E após muito bate-boca, você conseguir confirmar, às vezes até provar os seus argumentos, mas você não se sentir satisfeito com a sua vitória? E o pior, a outra pessoa ficar insatisfeita ou virar a cara para você porque não conseguiu se convencer de que você estava certo? Por que será que isso acontece? Será que são as outras pessoas que têm dificuldade de entender, dificuldade de aceitar que estão erradas? Ou será que é você que tem uma necessidade de estar certa, de estar certo? Você já deve ter ouvido a expressão: eu prefiro ser feliz ao invés de ter razão. Esse pensamento vem de uma frase que é atribuída ao poeta Ferreira Goulart. Dizem que após uma discussão com a sua companheira, uma discussão de aproximadamente 1 hora, ela sai e deixa ele falando sozinho. E o poeta fica com uma sensação, uma estranha sensação de vitória vazia. Isso geralmente acontece nesses tipos de desentendimentos. Ou seja, ninguém ganha. Nem quem estava com a razão e nem quem supostamente estava sem razão. E por que supostamente? Aqui no meu canal eu trabalho embasada em teorias da terapia cognitivo-comportamental. E um dos entendimentos é da interpretação que você dá aos eventos que acontecem com você. Geralmente em discussões, em apresentação de argumentos, você vai apresentar os argumentos a partir da sua interpretação, a partir da sua perspectiva, e a outra pessoa vai apresentar os argumentos a partir da interpretação e da perspectiva dela. O que a gente está falando é que pode ser, e na maioria das vezes o que acontece, é que há percepções diferenciadas e que não necessariamente estariam erradas. Mas vamos voltar ao argumento de ser feliz ou ter razão. Será que você precisa mesmo escolher entre essas duas coisas? E por que isso acontece? Bom, entendendo que num primeiro momento as duas pessoas podem estar tendo interpretações diferenciadas, mas não necessariamente erradas, por que a gente não consegue considerar isso? Quando a gente fala de ter razão, muitas coisas podem estar por trás deste comportamento. Por trás deste comportamento podem estar o autoritarismo, a falta de empatia e a necessidade de ter razão. E a gente está falando da pessoa que considera que tem razão. Por trás do comportamento da pessoa que tem dificuldade de entender e aceitar, suponhamos que você, que seja a pessoa que acredita que tem razão, também podem estar estas características: autoritarismo, falta de empatia e necessidade de ter razão, dois bicudos não se beijam, mas também pode estar intolerância e dificuldade de reconhecer quando eu estou errada, dificuldade de reconhecer quando se está errado. Se você acompanha o meu canal, você sabe que eu digo que a emoção sempre vence. No caso do nosso poeta Ferreira Goulart, a emoção falou mais alto. Pelo que dizem, na discussão a companheira foi embora, ele ficou falando sozinho. Nós não sabemos os detalhes, mas também não é relevante. O que pode ter acontecido, o que geralmente acontece, intolerância e inflexibilidade de ambas as partes num momento de fortes emoções, no calor da emoção. Nesses estados a gente não raciocina direito. E a emoção vai agir, vai falar. Nesse caso, nosso poeta, como era um homem inteligente, após
o calor da emoção, ele respirou e teve tempo de refletir. É o que a gente sempre fala aqui. Para, respira. Mas foi depois. Depois que já tinha tido bate-boca, depois que a companheira dele já tinha ido embora, deixando ele falando sozinho, e depois da sensação de vitória vazia. Ok, venci. E daí? Que prêmio que ele levou? Nenhum. E aí ele construiu essa frase. Não quero ter razão, eu quero ser feliz. E como se conseguiria isso? Como a gente pode viver no convívio com outras pessoas, mesmo que em determinados momentos a gente saiba que a gente tem razão e a outra pessoa não está conseguindo perceber e aceitar? Primeiro é importante que você identifique, lembra, para resolver o problema eu preciso identificar primeiro se você tem essas características, sempre lembrando que eu posso ter um comportamento, eu posso apresentar uma característica naquele momento, mas não ter aquela característica. Então você pode ser uma pessoa autoritária ou ter um comportamento autoritário. Você pode ser uma pessoa não empática ou não ter sido empático, empática naquele momento. Você pode ter necessidade de ter razão ou naquele momento você apresentou essa necessidade, cismou, bateu o pé e queria estar certo, queria estar certa de qualquer maneira. Ou seja, nós podemos ter essas características ou apresentar essas características em um determinado momento. Identificado o comportamento que você teve, características, a gente faz o quê? A gente desenvolve, a gente trabalha, a gente muda, a gente ressignifica ou a gente aprende a lidar com elas. Então, se você observou que você é autoritária, você não é uma pessoa empática, você tem necessidade de ter razão, você tem essas características, você não apresentou o comportamento pontualmente, você vai ter que trabalhar essas suas características se você quer conviver bem com outras pessoas. Mas também é importante considerar o seguinte, lembra que a ideia é ser mais feliz do que infeliz. Para que você possa viver bem, sendo feliz, independente de ter ou não razão, é importante que a gente reconheça e aceite os limites. Você já deve ter ouvido falar que o seu direito termina quando começa o direito do outro. Mas é importante também você considerar que reconhecer e aceitar não significa concordar. Se você acompanha meu trabalho, também já sabe do que eu estou falando. Reconhecer que a outra pessoa pensa diferente de você e aceitar que a outra pessoa pensa diferente de você. Se você ainda assim insiste, mas ela está errado, então você provavelmente tem necessidade de ter razão. E ninguém no mundo está 100% errado. Se dá o benefício da dúvida, te ajuda a desenvolver enquanto pessoa. Se você está o tempo todo certo, certa, você não tem o que desenvolver, não tem o que crescer. Então considera isso. Outra coisa que é muito importante você desenvolver. Eu sempre falo, para quem me conhece ou conhece o meu trabalho, que a flexibilidade é o segredo da felicidade. Então, para procurar viver feliz, abrindo mão do direito de ter razão, precisamos ser flexíveis. Se você convive com alguém que tem dificuldades em aceitar e concordar ou respeitar o que você pensa, ou até admitir que ela ou ele está errado e você está certa ou certo, é você que precisa ter empatia e ser flexível para reconhecer os limites dessa pessoa. A dificuldade que essa pessoa tem em reconhecer que você está certa, certo, em reconhecer que ela pode estar errada, ou até mesmo em reconhecer que pode não importar, que não vale o preço
desse desconforto, dessa discussão e até mesmo do desentendimento e distanciamento de vocês. Ser flexível, ser empático, inclui esses comportamentos, esse entendimento também. Se esse convívio, esse relacionamento é importante para você e você quer ser feliz ao invés de ter razão, você vai precisar considerar isso. Porque o preço da sua necessidade de ter razão, o preço de um comportamento autoritário, o preço de uma falta de empatia e o preço dessa inflexibilidade e intolerância é o isolamento. Independente de quem possa estar certo ou errado, a tendência vai ser essas pessoas se afastarem. E você não tem domínio sobre o outro, lembra? Sempre falo isso aqui para vocês no canal. O que você pode fazer é se administrar. Você tem controle sobre você. Então você vai ter que observar essas características. E se esse relacionamento valer a pena para você, for interessante para você e for algo que você queira manter, conservar, considere isso. Considere as suas características, considere a postura que você está tendo e considere se para você é mais importante ter razão ou ser feliz com essa pessoa ou com as pessoas que você possa estar tendo essa dificuldade. A gente já falou que existem pessoas que convivem em contextos muito difíceis. Então, só piora. No contexto de maior dificuldade de relacionamento, talvez você seja mais exigido. Reflita direitinho, pensa se compensa e se compensar, siga o conselho do poeta. Seja feliz ao invés de ter razão. Escolha não ter razão, mas ser feliz. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem? Se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.